E se o mundo fosse rosa para os homens e azul para as mulheres? Se o mundo fosse rosa para os homens e azul para as mulheres? E se o mundo fosse rosa para os homens e azul para as mulheres? Tudo o que não sou ou não gostava de ser era exatamente o que o meu pai era ou acabou se tornando. O normal era eu ser igual ao meu pai, uma vez que quando pequenos os filhos acabam se espelhando nos pais, quer no caráter e personalidade, no comportamento e atitudes. Motivados também pelo contexto em que estas mesmas crianças crescem, elas costumam seguir os passos profissionais dos seus pais, por afinidade ou simplesmente por se orgulhar da atividade que é desenvolvida pelos pais, não é verdade? Vocês nunca viram uma criança que quando pequena sonhava em se tornar polícia e hoje o é ou a é por conta do que o pai foi? Ou um professor que foi olhando para o seu pai, a forma como o profissionalismo o caracterizava e disse: eu quero ser igual ao meu pai. É como diz aquele velho ditado: filho do peixe, mas eu não. Eu sou gêmeo de uma menina. O único rapaz dos meus pais. Recordo-me perfeitamente que na infância, quando pequenos, eu gostava de tudo que a minha irmã tinha, principalmente da cor das suas roupas. Mas era quase sempre impossível as poder ter, principalmente por causa das crenças sociais que nós temos em relação à cor. Quem é que nunca ouviu que o azul é cor para os homens e rosa é cor para as mulheres? É como quem diz: o homem que se oferta a vestir rosa é menos homem que os outros. Mas que relação há entre as preferências de cor e gênero? Que relação há? Não, eu perguntei: que relação há entre as preferências de cor e gênero? Fanny Isgay, psicanalista graduada em psicologia e doutorada em semiótica e comunicação, certa vez disse que as preferências de cor ou a afinidade com alguma cor não determina sexualidade. Ou seja, este bichinho que nós temos na cabeça de acreditar que a cor é significador de gênero é definitivamente coisa da nossa cabeça. Eu, pelo menos, acredito nisto, mas parece-me que o meu pai levou tempo para acreditar. Falando no meu pai, o meu pai era a definição do termo masculinidade tóxica. Era um senhor que apresentava um conjunto de comportamentos associados aos homens, que geralmente prejudicavam a ele e aos outros. Atitudes, comportamentos que nós normalizamos na comunidade em nome das crenças e das tradições. O meu pai, ele acreditava que os homens eram superiores a mulheres. Acreditava que as mulheres não tinham direito à voz, que as mulheres não podiam falar. E esta reflexão é uma reflexão que se estende. E se vocês forem se recordar, quantas vezes já tivemos casos de mulheres proibidas de levantar a voz, porque as mulheres eram tidas como inferiores, tanto numa perspectiva social, tanto numa perspectiva emocional, até numa perspectiva física. Só que certa vez eu senti que o meu pai foi longe demais. E sendo o único homem da minha casa, eu precisava de dar um basta. Até porque eram 5 mulheres traumatizadas por conta da realidade que viviam na sua própria casa. As minhas irmãs começaram a desenvolver ódio, raiva
rancor pelo próprio pai, por conta das atitudes e de comportamentos que ele apresentava. Mas como? Primeiro é que de altura não entendo nada. E depois, se agora sou assim, imaginem na altura, né? De forças não tinha absolutamente nada. Como é que um rapaz de tão pouca idade ofertar-se-ia a medir forças com seu próprio pai? Vocês acreditam que existiam condições? Não. E foi exatamente neste presente instante em que eu conheci pessoas que me apresentaram a comunicação. E consegui encontrar na comunicação uma ferramenta ideal para lutar contra as adversidades que eu vivia na minha própria casa. Eu juntei-me à rádio infantil do distrito de Alto Moloco, na província da Zambésia. Ali inventei um jornal. E este jornal era manuscrito. Eu escrevia em letras garrafais e fazia questão de publicar ou colar na vitrine da rádio comunitária de Alto Moloco, para que todos que passassem por lá vissem e sentissem a realidade que eu mesmo vivia dentro de casa. Na altura, pouco se falava de denúncia. Pouco se falava da ideia de que as crianças podem também fazer denúncia. Até porque hoje nós temos várias linhas que podem ajudar-nos a denunciar. E com o passar do tempo, eu fui adquirindo técnicas de comunicação e produção jornalística, juntei-me ao Parlamento Infantil do distrito de Alto Moloco, onde presidi durante uma temporada. Os meus pais foram transferidos para Climane, onde eu fiz a 7ª classe. E já prestes a arrumar para a 8ª, recordo-me que a responsabilidade da minha mãe era comprar o material escolar para os seus filhos. E vocês devem se recordar que também sou gêmeo. E devem lembrar ainda mais que gosto de uma cor. A minha mãe chegou no mercado. Naquela época, para os jovens que estão aqui, se calhar terão vivido ou tiveram a oportunidade de viver, havia uma marca de pastas infalível. Todo adolescente queria ter. Não precisam dizer, eu sei que vocês sabem. Eu queria ter aquela pasta. Eu não queria ter uma outra pasta diferente. Tinha que ser exatamente como aquela. E meus amigos, a minha mãe chegou no mercado e porque a concorrência, a demanda era maior, já não tinham pastas nem azuis, nem pretas, nem cinzas. Tinha uma pasta cor de rosa. E naquela época, a minha mãe corria um grande risco. Se comprasse uma pasta rosa para o seu filho, é como se estivesse a incitar o seu filho ou alguma outra coisa parecida. A minha mãe resolveu correr este risco por amor aos filhos. E a questão que não se cala é: o que é que as mães não fazem pelos filhos? E eu quero que você pergunte: o que é que as mães não fazem pelos filhos? Um ao outro. Recordem-se vocês que quando chegou a casa com 2 pastas rosas, a primeira coisa que o meu pai disse é: por quê? Por que você está querendo induzir a criança a ser? E a minha pergunta é: a ser o quê? Primeira bofetada. 2 bofetadas. A dor foi minha, das minhas irmãs. Por quê? Por que a minha mãe? Por que a minha mãe teve que passar por aquilo? Que relação nós podemos ter entre gênero e cor? Prezados, confesso-vos que eu busquei
respostas para cada uma destas perguntas na época e não encontrei. Até que terminei o ensino médio e rumei para Maputo para me formar em jornalismo como forma de dar continuidade à paixão de ser um comunicador assertivo. Depois de 4 anos, imagino que os meus pais, em tonalidade de muita alegria, aguardavam pelo regresso dos filhos, ou do filho, que era eu. Eu voltei a Climane. Só que desta vez, voltei a Climane com muitas certezas. E a maior parte das questões que me coloquei naquela época e não consegui respostas, eu já tinha respostas. Eu tornei-me ativista social dos direitos humanos, com destaque para os direitos das crianças e das mulheres. Tornei-me um pesquisador apaixonado e afincado pela abordagem de gênero. Comecei a juntar-me aos clubes da rapariga para discutir através delas e fazer uma advocacia eficaz e participativa através destas mesmas mulheres. Comecei a produzir poemas que abordavam questões ligadas ao gênero, que defendiam afincadamente a mulher e a importância que estas têm na sociedade. Como é de tradição na província da Zambésia, não sei se em outros cantos do país, o primeiro salário deve ser dado aos pais, em forma de gratidão. E o que eu fiz, depois de ter tido o meu primeiro trabalho como oficial de comunicação numa organização, levei o envelope, que estava ali o primeiro salário, tirei uma parte, comprei um fato cor-de-rosa. E fiz questão de trajar-me daquele fato. Vocês devem imaginar que a distância de Maputo a Climane dura por aí 2 longos dias. Mas eu estava do fato cor-de-rosa. E quando eu cheguei ao distrito de Niquadala, na província da Zambésia, onde estão baseados os meus pais, a primeira coisa que eu fiz é que eu entreguei o envelope. Na mão, trazia presentes que com certeza me fariam voltar ao passado, na esperança de que o futuro para os meus filhos seja diferente. Eu entreguei o envelope e depois uma caixa que tinha um fato cor-de-rosa para o meu pai. Na verdade, não era uma afronta. Era uma forma de dizer ao meu pai que eu nunca me esqueci daquele dia em que ele deixou marcas indeléveis, não só na minha mãe, mas nos seus filhos. Mas eu o perdoo. E ao mesmo tempo, lhe dizer que a cor, a escolha que cada uma das crianças tem com relação à cor, não determina o que esta criança vai se tornar amanhã. Eu poderia ter sido homossexual. Que problemas há? Mas escolhi ser hétero. Mas há quem possa escolher ser homossexual, mas não é em função da cor. Procurem algum outro elemento. Olhei para minha mãe e eu disse: mamãe, eu já vi mulheres que odeiam rosa e amam azul. E nem por isso são menos mulheres que as outras. Já vi igrejas que proíbem o uso de calças para as mulheres, não é verdade? Mas nem por isso são mais igrejas que as outras. Eu já vi piloto com medo de altura
Eu já vi mesa com muita comida, mas pouca fartura. Também vi que existe a lei da semeadura. E nesta fértil terra que se chama vida, eu plantei laranjas, plantei rosas, plantei uvas para brindar em taças de vinho e outras cores. E mamã, a senhora já viu muita lágrima. Muita lágrima. Para eu não ter que as enxugar com amor. Sim, foi por este mesmo motivo que hoje eu vesti um fato cor-de-rosa. E a questão é, eu não estou bonito? Se o mundo fosse rosa para os homens e azul para as meninas. Muito obrigado.